Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, uma noite de inverno. A cidade brilhava com 1000 luzes, carros passavam a toda velocidade pela Quinta Avenida e as vitrines transbordavam luxo. No entanto, em meio a esse cenário reluzente, uma jovem tremia de frio, encolhida contra a parede de um restaurante chique. Seu nome, Emily Carter, com apenas 19 anos, sem família, sem lar, sem esperança. Ela vestia um casaco velho e rasgado, e seus dedos azuis agarravam uma pequena caixa de metal contendo algumas moedas. Durante 3 dias ela não comera nada além de um pedaço de pão amanhecido que encontrara em uma lata de lixo. Observava pela janela do restaurante as pessoas elegantes rindo, comendo, bebendo vinho, como se o mundo lhes pertencesse. Entretanto, o destino iria colocá-la cara a cara com um deles. Lá dentro, Alexander Urai, 42 anos, um milionário respeitado e dono de um império tecnológico, jantava sozinho. Vestia um terno sob medida, um relógio de ouro e tinha uma expressão cansada. Apesar do sucesso, Alexander vivia em uma solidão gélida desde a morte da esposa 3 anos antes. Ele tinha tudo, menos paz interior. Quando terminou a refeição, um garçom se aproximou para tirar a mesa. Foi nesse momento que Emily, trêmula, se aproximou timidamente da porta. Ela não tinha mais forças para se envergonhar. Com a voz fraca, mas sincera, ousou perguntar: Senhor, posso comer suas sobras? O restaurante inteiro congelou. O garçom, envergonhado, quis mandá-la embora. Mas Alexander levantou a mão. Seu olhar encontrou o de Emily. Em seus olhos cansados, ele viu algo que havia perdido há muito tempo. Uma luz, uma inocência estilhaçada, mas ainda viva. Dê a ele meu prato, ele disse calmamente. Mas em vez de deixá-la do lado de fora, ele acrescentou: não, traga-a para dentro. Deixe-a sentar comigo. Os clientes cochichavam. Alguns riam. Uma mendiga na mesa de um milionário. Emily, com lágrimas nos olhos, hesitou. Não quero incomodá-lo, senhor. Eu só queria um pouco de comida. Sente-se, Alexander repetiu suavemente. E coma à vontade. Naquela noite, um encontro improvável viraria 2 vidas de cabeça para baixo. Pois por baixo dos trapos da pobreza havia uma história que nem mesmo Alexandre poderia ter imaginado. E por baixo do seu coração de pedra, ainda ardia a capacidade de amar, de salvar, e de ser salvo. O garçom hesitou um instante antes de obedecer. Os olhares ao seu redor se tornaram pesados, cheios de desprezo ou incompreensão. Uma mulher sem teto à mesa de um homem como Alexander Urai era quase uma ofensa ao protocolo do luxo. No entanto, ele não disse mais nada. Seu tom calmo, quase frio, não deixava espaço para discussão. Emily entrou timidamente no restaurante. O contraste a atingiu como uma rajada de vento quente após semanas de temperaturas congelantes. O cheiro de pão fresco, o calor suave, a luz dourada dos lustres. Ela nunca havia posto os pés em um lugar como aquele. Seus sapatos molhados deixaram marcas no chão brilhante, e ela imediatamente sentiu o olhar dos clientes sobre ela, como se fossem agulhas. Alexandre, porém, observava em silêncio. Viu como ela caminhava ereta, apesar do medo, e como segurava a bainha do casaco enorme no lugar, como se quisesse proteger a pouca dignidade que lhe restava. Quando ela chegou na frente dele, ele calmamente apontou para a cadeira em frente. Sente-se, senhorita. Ela hesitou. Emily. Emily Carter, ela sussurrou. Prazer em conhecê-la, Emily. Meu nome é Alexander Urai. Ela o encarou com os olhos arregalados. Sabia quem ele era. Todos conheciam aquele nome, o fundador da Urai Industries, uma empresa que revolucionava a tecnologia médica. Um homem cuja riqueza poderia comprar cidades inteiras. E ainda assim ele olhou para ela sem desprezo. O garçom trouxe o prato ainda quente, que foi colocado na frente de Emily. O prato de salmão e legumes parecia ter saído de um sonho. Ela queria se jogar nele, mas se conteve, abaixando a cabeça. Posso mesmo comer isso? Sim. E não porque eu sinta pena de você. Ele respondeu com uma voz suave. Mas porque ninguém merece passar fome. Emily sentiu a garganta apertar. Ela deu uma primeira mordida, depois outra. Cada pedaço tinha o sabor de um milagre. Ao redor deles, o burburinho dos clientes aumentava, mas Alexander não prestou atenção. Observou-a comer em silêncio, como se tentasse entender algo mais profundo do que a simples fome. Há quanto tempo você está sem teto? Ele finalmente perguntou. Emily largou o garfo, envergonhada. Há 6 meses. Minha mãe morreu de câncer. Não tenho mais ninguém. Tentei trabalhar, mas sem endereço ninguém me contrata. E os abrigos estão lotados. Sua voz estava trêmula, mas ela manteve a cabeça erguida.
Eu não roubo. Eu não imploro, exceto quando estou com muita fome. Hoje eu só precisava durar mais um dia. Alexander sentiu um peso no peito. Ele acreditava no que ela dizia. Lembrou-se da própria espiral descendente após a morte da esposa, noites passadas bebendo, dias sem falar com ninguém. Ele tivera a sorte de ter dinheiro para se esconder atrás de muros. Ela não. E onde você vai dormir esta noite? Ele perguntou. Ela deu de ombros. Sob a ponte Riverside, onde o vento sopra com menos força. Houve silêncio. Alexandre olhou fixamente para o copo. Então, sem pensar, ele tirou um cartão do bolso. Amanhã de manhã, venha a este endereço. É um prédio da minha empresa. Diga que eu o enviei. Você receberá uma refeição quente e uma entrevista. Não estou prometendo nada, mas quero ver quanto você vale. Os olhos de Emily se arregalaram. Você quer me ajudar? Por quê? Ele olhou para ela por um longo tempo. Porque um dia alguém me ajudou quando eu estava perdido. E porque acredito que às vezes a pessoa certa aparece na hora certa. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily. Pela primeira vez em meses, alguém a via de verdade. Não como uma sombra, não como uma mendiga. Como um ser humano. Naquela noite, quando ela saiu do restaurante, ela caminhou na neve leve com um mapa no bolso e uma centelha de esperança no coração. Ela ainda não sabia, mas esse encontro não mudaria apenas sua vida. Isso também mudaria a vida do milionário, de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Na manhã seguinte, um tênue raio de sol filtrava-se pelas nuvens cinzentas da cidade de Nova York. Emily acordara cedo, encolhida sob a ponte Riverside, o frio cortante lembrando-a de que ainda não havia se livrado do sofrimento. Mas desta vez algo havia mudado. Em sua mão, ela segurava o cartão que o milionário lhe dera. Um cartão branco simples e liso com letras prateadas. A Urai Industries, 120 East 54 TH Street. Ela olhou fixamente para aquilo por um longo tempo. Seria um sonho? Uma brincadeira? Uma armadilha? Ela passará a noite duvidando de si mesma. Os ricos não conversavam com pessoas como ela. E muito menos para lhes oferecer uma chance. No entanto, o olhar do homem no dia anterior fora tudo menos zombeteiro. Havia tristeza. Sinceridade. Ela tomou coragem. Depois de lavar o rosto em uma fonte pública e desembaraçar o cabelo da melhor maneira possível, ela caminhou até o endereço escrito. O prédio da Urai Industries dominava a rua com sua fachada de vidro e aço. Pessoas de terno entravam e saíam com crachás pendurados no pescoço. Emily, com seu casaco velho, chamava a atenção. Alguns seguranças a observavam com desconfiança enquanto ela se aproximava. Com licença, ela disse timidamente para a recepcionista. Estou procurando o Sr. Urai. Ele me disse para vir aqui. A mulher levantou uma sobrancelha, quase divertida. Sr. Urai? Ela olhou para a roupa de Emily. Você tem um compromisso? Não exatamente. Ele me deu. Emily tende a carta. A recepcionista pegou o cartão, virou-o e seu sorriso desapareceu. Ela imediatamente apertou um botão. Alguns segundos depois, um homem de terno preto chegou, o assistente pessoal de Alexander. Você é Emily Carter? Ele perguntou. Sim, senhor. Siga-me, por favor. Emily o seguiu até um elevador que parecia feito de cristal. Os números passavam e seu coração batia cada vez mais rápido. A cada andar, ela se perguntava o que estava fazendo ali. Temia que tudo aquilo fosse um engano, que fosse expulsa a qualquer momento. Mas quando as portas se abriram no último andar, ela foi tomada pela calma. Um escritório amplo e panorâmico banhado em luz. E no fundo, parado perto da janela, estava Alexander Urai, vestindo um suéter cinza simples com um café na mão. Ele se virou e sorriu levemente. Você veio. Eu não sabia se deveria, mas você disse que eu queria ver o que você valia. Ele assentiu. E eu ainda penso assim. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se, Emily. Ela sentou-se rígida e intimidada. Eu não menti para você ontem à noite. Este é o Alexandre. Eu administro vários programas de integração para jovens problemáticos. A maioria desiste antes mesmo de chegar. Você está aqui. E isso já é um sinal de força. Emily permaneceu em silêncio. Nunca ouvirá ninguém falar dela com tanto respeito. Posso lhe oferecer um emprego básico em nosso departamento de manutenção. Ele continuou. É modesto, mas honesto. Você receberá um uniforme, um distintivo, uma refeição quente todos os dias. E moradia temporária nas residências da nossa empresa. Emily piscou, incrédula. E um lugar para ficar? Sim, mas com uma condição. Ela levantou a cabeça, preocupada. Qual? Alexander olhou fixamente nos olhos dela. Que você nunca mais olhe para baixo quando alguém estiver falando com você.
Você vale mais do que a rua te fez acreditar. As palavras a atingiram em cheio no coração. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela piscou para contê-las, apenas balançando a cabeça. Eu prometo. Alexander sorriu suavemente. Então seja bem-vinda a Aura Industries, senhorita Carter. Ele estendeu a mão. Ela apertou hesitante, ciente de que estava cruzando uma linha invisível. Esse simples e firme aperto de mão seria o começo de uma aventura que nenhum deles havia planejado. Nas semanas seguintes, Emily provaria uma força e inteligência que surpreenderiam a todos, inclusive o próprio milionário. Na manhã seguinte, Emily apareceu em frente ao grande prédio das indústrias Urai usando um uniforme novo, grande demais para ela, mas limpo e passado. Era a primeira vez em meses que ela se via no espelho sem vergonha. Ela também havia recebido um cartão de acesso, um crachá com seu nome, Carter, Emily Manutenção de Serviços. Este simples pedaço de plástico valia mais do que uma nota de $100. Foi uma porta de entrada para uma nova vida. O saguão do prédio estava lotado de gente. Executivos apressados, engenheiros absortos em suas telas, funcionários de terno. Emily se sentia minúscula naquele universo brilhante onde tudo parecia calculado, rítmico e organizado. Ela foi recebida pela senhora Sanders, a gerente de pessoal, uma mulher na casa dos 50 anos, severa, mas justa. Então, você é o novo? Sim, senhora. E certo. Você começa hoje. Você auxiliará o Sr. Joe Harris na manutenção das instalações. Ouça, trabalhe e, acima de tudo, não deixe ninguém te pisar. Entendido? Sim, senhora. A senhora Sanders assentiu, visivelmente satisfeita com a resposta. E Emily? Sim? Não pense que só porque o Sr. Urai o trouxe aqui, você tem algum privilégio. Aqui você conquista seu lugar. Sempre. Emily assentiu humildemente. Ela não esperava nenhum privilégio. Apenas uma chance. Joe Harris, seu supervisor, era um homem corpulento, de barba grisalha, ex-militar que se tornou técnico. Ele não falava muito, mas seus olhos gentis contrastavam com seu exterior rude. Então, você é o pequeno protegido do chefe, hein? Ele disse, entregando-lhe um esfregão. Não estou protegido de ninguém, senhor. Só estou grato por estar aqui. Joe olhou para ela por um momento e então abriu um sorriso. Boa resposta. O dia começou. Emily limpou os corredores, esvaziou o lixo e consertou uma torneira que vazava. Ela trabalhou com rara precisão e foco. Até o normalmente taciturno Joe ficou impressionado. Você sabe usar as mãos, cara. Já fez isso antes? Meu pai consertava carros. Eu ajudava quando era pequeno, ela respondeu, sorrindo fracamente. Mas nem todos viam Emily de forma favorável. Na sala de descanso, 2 funcionários cochichavam enquanto a observavam passar. Você viu as notícias? Sussurrou um ponto, diziam que ela era uma moradora de rua. Sério? E o Sr. Urai a contratou pessoalmente? Sim. Talvez ele sinta pena dela, ou talvez esteja tentando melhorar sua imagem. Quem sabe? Os 2 riram baixinho. Emily os ouviu, mas continuou seu caminho sem dizer nada. Ela não ia dar a eles o prazer de uma reação. Ao meio-dia, enquanto almoçava sozinha no refeitório, um silêncio repentino se instalou. As conversas cessaram. Alexander Urai tinha acabado de entrar. Os funcionários se levantaram imediatamente. Alexander examinou a sala e então parou em Emily. Caminhou calmamente em sua direção. Então, como foi sua primeira manhã? Ele perguntou. Todos os olhos estavam voltados para eles. Emily engoliu o bocado com dificuldade antes de responder, ótimo, senhor. Estou aprendendo rápido e o Joe está me ajudando muito. Alexandre assentiu. Perfeito. Continue assim. E se alguém desrespeitar você aqui, venha falar comigo diretamente. Entendeu? O murmúrio ao redor recomeçou. Os funcionários trocaram olhares surpresos. Ninguém jamais ouvirá o chefe falar com alguém do departamento de manutenção com tanta atenção. Emily sentiu a cor subir às suas bochechas. Obrigado, senhor. Mas eu quero conquistar meu lugar sozinho. Alexandre sorriu. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Ele então foi embora, deixando para trás uma sala cheia de perguntas e uma jovem ainda mais determinada. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas, Emily viu seu reflexo em uma janela. Ela não via mais a garota trêmula da rua, mas uma mulher caminhando em direção a algo maior. Ela ainda não sabia, mas naquele mesmo prédio alguns fariam de tudo para impedi-la de ter sucesso, e outros, começando pelo próprio Alexandre, descobririam que por trás de sua aparente fragilidade havia uma coragem que viraria tudo de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, Emily se adaptou rapidamente ao novo emprego.
Ela era sempre a primeira a chegar, cumprimentava a todos com um sorriso discreto e era a última a sair, certificando-se de que cada corredor, cada escritório, cada canto brilhasse. Joe Harris, seu superior, estava começando a respeitá-la profundamente. Ele já vira muitos recrutas entrarem e saírem, mas nenhum tinha essa determinação silenciosa, esse desejo de se sair bem sem reclamar. Mas o que Joe gostava, outros odiavam. Entre os funcionários, Samantha Lewis, assistente administrativa do departamento financeiro, não gostou da atenção que Alexander parecia dar a Emily. Uma garota da rua promovida pelo próprio chefão? Não. Parecia insuportável para ele. Certa vez, na hora do almoço, ela entrou no refeitório, andando confiante e com os saltos batendo no chão. Ela parou perto de 2 colegas. Você percebeu? A novata falou com o Sr. Urai novamente esta manhã. Ele entrou no saguão só para perguntar se estava tudo bem. Sim, eu vi. É estranho, não é? Samantha deu um sorriso malicioso. Estranho? Eu chamo isso de suspeito. Naquele mesmo dia, Emily estava limpando o andar administrativo, onde os executivos trabalhavam. Ela se esforçava como sempre, com o carrinho cheio de produtos e a mente concentrada. Mas Samantha a observava discretamente da mesa. Quando Emily entrou no escritório 27, Samantha se levantou e a seguiu. Era uma sala grande onde trabalhavam os gerentes de orçamento. Arquivos confidenciais eram armazenados lá. Emily, sem saber de nada, começou a tirar o pó das prateleiras. Samantha entrou de repente, com uma pasta vermelha na mão. Emily, preciso deixar este arquivo aqui. É do Departamento de Segurança, muito importante. Você pode colocá-lo na mesa, por favor? Claro, senhora, Emily respondeu educadamente. Samantha colocou o arquivo na mesa, deu uma olhada rápida ao redor e saiu sem dizer nada. Poucos minutos depois, Emily saiu da sala deixando tudo em ordem. Mas o que ela não sabia era que no dia seguinte, esse mesmo arquivo vermelho estaria no centro de um escândalo. Na manhã seguinte, um segurança entrou no escritório da senhora Sanders, a gerente de pessoal. Senhora, temos um problema. Um arquivo confidencial do quarto 27 desapareceu ontem à noite. Câmeras mostram um funcionário da manutenção entrando no quarto antes do horário de fechamento. A senhora Sanders franziu a testa. Qual o nome? Emily Carter. Algumas horas depois, Emily foi chamada ao escritório de Sanders. Quando ela entrou, imediatamente sentiu a tensão no ar. Emily, feche a porta, ordenou o gerente. Ela obedeceu, com o coração batendo forte. Fui informado de que um arquivo confidencial desapareceu ontem à noite. As câmeras mostram que você foi a última pessoa a entrar no escritório 27. Emily Blame. Mas, eu não peguei nada, senhora. Só estava limpando como sempre. Ninguém te acusa ainda, Sanders respondeu friamente, mas o assunto é sério. O diretor de segurança quer falar pessoalmente com o Sr. Urai. Emily sentiu as mãos tremerem. Tudo estava prestes a desmoronar. Ela mal havia reconstruído sua vida e tudo já estava se voltando contra ela. Em seu amplo escritório, Alexander Urai recebeu a notícia alguns minutos depois. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para o relatório à sua frente. Então, levantou-se. Traga a senhorita Carter. Quando Emily entrou, ela tinha lágrimas nos olhos. Senhor Urai, juro que não fiz nada. Jamais roubaria nada. Não faria nada que pudesse manchar sua confiança. Alexander olhou para ela por um longo tempo. Ele viu o medo nos olhos dela, mas não a culpa. Eu sei, ele disse simplesmente. Os olhos dela se arregalaram. Você acredita em mim? Sim, porque eu sei quando alguém está mentindo. E você diz a verdade. Ele fez um sinal para seu assistente. Confira a filmagem completa. Não só a da câmera do corredor. Quero a da saída dos fundos também. Algumas horas depois, a verdade veio à tona. A filmagem mostrou Samantha Lewis entrando sorrateiramente no escritório atrás de Emily e saindo com um arquivo na bolsa. Quando a segurança a confrontou, Samantha perdeu a compostura. Ela tentou acusar Emily, depois negou, antes de admitir que queria dar-lhe uma lição. Alexander a chamou em seu escritório. Você tentou destruir a reputação de uma pessoa honesta, ele disse friamente. Isso é inaceitável. Você está demitido com efeito imediato. Samantha saiu com o rosto pálido. Alexander então se virou para Emily. Eu disse que se alguém te desrespeitasse, eu saberia. Você acabou de provar isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Obrigado, senhor. Você me salvou, de novo. Não, Alexandre respondeu com um leve sorriso. Você se salvou. Eu só lhe dei a chance de provar quem você é. Naquele dia, no coração de Emily, um novo sentimento nasceu: confiança.
Mas em Alexandre, outra coisa começava a tomar forma mais profunda, mais perigosa. Porque ele estava lentamente percebendo que estava pensando nela, com muita frequência. Desde o caso do escritório 27, tudo mudou no prédio da Urai Industries. Os funcionários que antes sussurravam quando Emily passava agora a cumprimentavam com uma mistura de respeito e curiosidade. Ela, sempre humilde, continuou a trabalhar sem nunca mencionar o ocorrido. Mas sua calma e força interior inspiravam aqueles que cruzavam seu caminho todos os dias. No entanto, uma pessoa, mais do que qualquer outra, parecia vê-la de forma diferente. Alexandre Urai. Todas as manhãs, enquanto caminhava pelos corredores, seus olhos a procuravam sem que ele percebesse. Ele disse à sua mente que só queria ter certeza de que ela estava bem, se adaptando, progredindo. Mas seu coração sabia que era outra coisa. Emily, sem saber, havia se tornado uma espécie de luz em sua existência monótona. Desde a morte de sua esposa, Clara, 3 anos antes, ele vivia trancado em seu trabalho. Ele transformou a dor em sucesso, a solidão em estratégia. Mas nunca se curou. E agora uma jovem de apenas 19 anos de idade havia saído da rua para perturbar esse equilíbrio frio que ele acreditava ser sólido. Certa manhã, ele foi até o saguão para uma reunião com um investidor. Ao passar pelo setor de manutenção, ele a viu ajoelhada, concentrada em consertar um bebedouro. Uma mecha de cabelo havia escapado do rabo de cavalo, caindo sobre o rosto. Ela a afastou com um movimento rápido, sem perceber que ele a observava. Um dos seus colegas, divertido, murmurou: "Parece que ela sabe mais sobre circuitos elétricos do que os engenheiros do 12º. Emily Souriti. Aprendi sobre motores antigos com meu pai. Um motor ou uma máquina são a mesma coisa. Tudo acaba funcionando se você entender como é feito." Alexandre permaneceu em silêncio, mas um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Havia uma inteligência natural nela, uma lógica que nenhum diploma poderia ensinar. E isso é muito verdade, ele disse de repente, aproximando-se. Emily deu um pequeno pulo e depois sentou-se. "Senhor Urai, eu não vi. Vá em frente e não me incomode." Ele observou-a trabalhar por alguns segundos, impressionado. "Você disse que seu pai lhe ensinou isso?" "Sim. Ele sempre disse que compreender é reparador. Até mesmo as pessoas, às vezes." Suas palavras o atingiram como uma verdade esquecida. Entenda para reparar. Talvez fosse isso que ele nunca tinha conseguido fazer, nem com Clara, nem consigo mesmo. Poucos dias depois, Alexander convidou a equipe de manutenção para uma pequena cerimônia interna. Ele queria parabenizar pessoalmente vários funcionários pelo profissionalismo. Emily recebeu, para sua grande surpresa, um certificado de excelência e um bônus excepcional. Quando ele disse o nome dela, todos os olhos se voltaram para ela. Ela deu um passo à frente timidamente, com as bochechas rosadas, e estendeu a mão. "Você merece isso", ele disse. Você lembrou a todos aqui que o valor de uma pessoa não se baseia no seu passado, mas no que ela escolhe fazer todos os dias. Aplausos irromperam. Emily sentiu o coração disparar. Mas o que ela não viu foi o olhar de Alexander fixo nela por um momento longo demais, como se ele estivesse tentando desvendar um mistério que não ousava entender. No dia seguinte, os jornais internos da empresa noticiaram a cerimônia. Uma foto de Alexander apertando a mão de Emily circulou em redes profissionais. E logo um blog local pegou: "Um milionário de Nova York dá uma chance a uma mulher sem teto. Uma história de humanidade que está se tornando viral." Os comentários não pararam de chegar. Alguns admiraram o gesto. Outros, mais cínicos, insinuaram que Alexandre estava tentando projetar uma imagem de benfeitor. Mas alguns foram mais longe, falando de uma relação suspeita entre o CEO e um funcionário da manutenção. Emily descobriu o artigo por acaso no telefone de um colega. Seu coração afundou. "Oh não!" ela sussurrou. À noite, ela ousou bater na porta do escritório de Alexander. "Senhor Urai, desculpe. Não tive a intenção de chamar atenção. Posso pedir demissão se isso lhe causar algum problema?" Alexander olhou surpreso. "Renunciar?" Ele franziu a testa. "Emily, você não fez nada de errado. O que as pessoas dizem, elas dirão. O que importa é o que você sabe sobre si mesma. Mas sua reputação, senhor, minha reputação sobreviverá. Mas a sua depende de mim para ser protegida." Seu tom ficou mais suave. "Nunca deixe que o medo dos outros roube de você o que você merece." Um silêncio se instalou. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez, nenhum dos dois sabia para onde olhar em seguida. Algo nasceu, frágil, proibido, mas inegável. Naquela noite, ao sair do escritório, Emily sentiu um calor estranho no peito. Não era gratidão. Também não era admiração. Era algo diferente. Algo que ela não sentia há anos.
E no escritório deserto, Alexander, sozinho, se perguntava em que ponto um simples encontro em um restaurante havia se tornado o centro de todo o seu universo. A chuva caía nas janelas do amplo escritório de Alexander Urai, interrompendo o silêncio pesado da sala. Emily sentou-se à sua frente, segurando uma caneca de chocolate quente. Ela estava hospedada no pequeno quarto de hóspedes que ele lhe dera por 3 dias, para recuperar as forças, disse ele. Mas ainda havia algo de preocupado em seus olhos. Alexander, por sua vez, observava a garota com curiosidade misturada à emoção. Não entendia por que a presença dela o tocava tanto. Talvez porque ela o lembrasse de alguém. Talvez porque ela parecesse ao mesmo tempo quebrada e corajosa, como se ele visse nela um reflexo de si mesmo. Você dormiu bem? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Sim, melhor do que nunca. Obrigado, Sr. Urai. Pode me chamar de Alexandre, por favor. Ela deu um pequeno sorriso, tímido, mas sincero. Certo, Alexandre. Ele assentiu satisfeito, e então caminhou até a janela. Sabe, quando minha esposa morreu, parei de olhar as pessoas nos olhos. Porque eu tinha medo do que veria ali, dor, perda, vazio. E então você apareceu. E seu olhar me forçou a encarar tudo isso. Emily olhou para baixo, tocada. Sinto muito pela sua perda. Você não precisa ser. Ele sentou-se em frente a ela. E conte-me sobre você, Emily. Não sobre a rua, não sobre o frio. Sobre sua vida antes de tudo isso. Ela hesitou. Seu olhar vagou pelo espaço, como se cada lembrança pesasse uma tonelada. Eu tinha uma família, ou assim eu pensava. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai, ele bebia. Ele foi embora uma manhã e nunca mais voltou. Eu morava de casa em casa e aos 17 anos larguei tudo. Eu queria ser enfermeira, ajudar os outros. Mas sem dinheiro, sem endereço, ninguém me levava a sério. Então, acabei nas ruas. Um silêncio se instalou. Apenas o tic-tac do relógio preenchia o ar. Alexandre sentiu a raiva crescer dentro de si. Não dela, mas daquele mundo injusto que destruía almas antes que pudessem florescer. E seu sobrenome? Ele perguntou suavemente. Carter. Emily Carter. Alexandre deu um pulo. Aquele nome, ele já o tinha ouvido antes. Carter? Como Ellen Carter? Os olhos de Emily se arregalaram. Você conheceu minha mãe? Ela trabalhou para mim há muito tempo. Era uma mulher incrível, corajosa, sempre sorrindo, apesar de tudo. Emily sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Você conheceu minha mãe? Ela repetiu com a voz trêmula. Alexander assentiu lentamente. Sim. E se eu soubesse que ela tinha deixado uma filha, eu nunca teria deixado você sozinha lá fora. Um arrepio percorreu Emily. De repente, ela percebeu que aquele encontro talvez não tivesse sido uma coincidência. O destino vinha tecendo seus caminhos há muito mais tempo do que imaginavam. E neste escritório silencioso, 2 almas que a vida havia quebrado entenderam que estavam ligadas, por um passado comum que o acaso acabará de despertar. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas grandes janelas da mansão Urai. Emily acordou lentamente, enrolada em lençóis que jamais imaginou que tocaria. Por alguns segundos, pensou que ainda estivesse sonhando. Mas quando viu Alexander sentado na sala de estar, com uma xícara de café na mão, tudo voltou à realidade. Ele a cumprimentou com um sorriso calmo. Bom dia, Emily. Espero que tenha dormido bem. Sim, acho que não dormia tão profundamente há anos. Ela sentou-se timidamente, ainda envergonhada por se sentir deslocada em uma casa tão grande. Alexandre, no entanto, olhou para ela com aquela rara gentileza de um homem que enxerga além das aparências. Emily, ele disse suavemente, tenho pensado muito desde ontem. Ela olhou para cima, intrigada. Sobre o quê? Sobre você. Sobre o que você passou. E sobre o que eu posso fazer agora. Ele pousou a xícara, cruzou as mãos e continuou. Sua mãe, Ellen, me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Ela trabalhou aqui quando meu negócio estava apenas começando. Eu ainda não era rico, mas ela acreditou em mim. Ela sempre me disse que um homem nunca deve se esquecer de onde veio, ou daqueles que o ajudaram a se reerguer. Se estou aqui hoje, é em parte graças a ela. Emily sentiu seus olhos marejarem. Eu não sabia que ela trabalhava aqui. Ela sempre me falava de você, da sua curiosidade e do seu sonho de curar as pessoas. Ela queria te dar uma vida melhor. Ela não tinha tempo, mas eu ainda consigo. Emily olhou para ele, perplexa. O que você quer dizer? Quero te dar outra chance. Uma de verdade. Não uma caridade, mas uma oportunidade. Você quer se tornar enfermeira? Então você irá para a faculdade. Eu pago sua educação, sua moradia, tudo o que você precisar.
Mas com uma condição, que você acredite em si mesma tanto quanto sua mãe acreditou. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Emily permaneceu imóvel, incapaz de responder. Sentia o coração batendo forte no peito, como se a vida que havia perdido estivesse sendo devolvida a ela. Alexandre, não posso aceitar isso. Você já me deu tanto. Você não entende, Emily. Isso não é um presente. É uma promessa. Uma promessa para sua mãe e para mim. Eu quero que você viva, que tenha sucesso, que mostre a este mundo que mesmo aqueles que ele rejeita podem brilhar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Obrigado. Obrigado por tudo. Não vou decepcionar você. Alexandre sorriu comovido. Não duvido nem por um segundo. Naquela manhã, algo mudou profundamente entre eles. Não era mais a mendiga e o milionário. Eram duas almas conectadas pela gratidão, pela dor e pela promessa de um futuro melhor. E pela primeira vez desde a morte de Ellen Carter, Alexander sentiu que ele também poderia se curar um pouco. Nas semanas seguintes, Emily se adaptou completamente à sua nova vida. Começou a cursar enfermagem à noite e continuou trabalhando na Ura Industries, mas agora com uma nova sensação de confiança e equilíbrio. Ela até fez amizade com alguns colegas de trabalho, e Joe Harris, seu mentor no departamento de manutenção, frequentemente servia como seu guia e confidente. No entanto, apesar de tudo que ela conquistou, algumas feridas se recusaram a desaparecer. Certa noite, enquanto caminhava para casa depois da aula, Emily passou por um parque que frequentava com frequência na rua. As lembranças a atingiram com força, as noites geladas, a fome, a solidão. Ela se sentou em um banco, com as mãos tremendo. Porque eu? Ela sussurrou para o vento. Pensou na mãe, no amor que ele tentará transmitir-lhe apesar das dificuldades. Pensou nas humilhações que sofrerá na rua, nos olhares frios dos transeuntes, na indiferença daqueles que poderiam tê-la ajudado, mas não o fizeram. Essas lembranças não a tornaram fraca. Elas a tornaram determinada. Mas eles também o lembraram que o caminho para uma vida melhor sempre seria marcado pelo passado. No dia seguinte, no escritório, Emily sentiu os olhares sobre ela de uma forma diferente. Alguns eram de admiração, mas outros, sutis e traiçoeiros, ainda revelavam inveja. Uma funcionária, Linda Harper, começou a sussurrar que o sucesso de Emily se devia a Alexander, insinuando que tudo se devia ao seu favoritismo. Emily, que aprenderá a manter a dignidade, ignorou os sussurros por enquanto. Mas sabia que essas tensões nunca desapareceriam completamente. Precisava permanecer vigilante, provando seu valor não com palavras, mas com ações. Enquanto isso, Alexander observava Emily com uma mistura de admiração e preocupação. Ele via sua coragem, sua determinação, mas também via as feridas que ela ainda carregava. Certa noite, ele a convidou para seu escritório, no silêncio depois que todos os funcionários já tinham ido embora. E Emily, você está progredindo, mas vejo que algumas coisas ainda estão te segurando. Sim, ela sussurrou, olhando para baixo. Há coisas que nunca desaparecem completamente. Alexander sentou-se em frente a ela, adotando uma postura mais suave e protetora. Você não precisa enfrentá-lo sozinho. E nunca enfrentará. Eu estarei lá para te ajudar. Mas a força que você tem, a força que você talvez nem tenha reconhecido, ela já está dentro de você. Emily olhou para cima e pela primeira vez ousou olhar para Alexander não como um mentor ou benfeitor, mas como alguém que entendia a dor que ela carregava. Um vínculo silencioso foi tecido entre eles, frágil mas poderoso. Naquela noite, Emily voltou para casa com uma sensação estranha. Ela havia conquistado uma nova vida, oportunidades que jamais poderia ter imaginado. Mas finalmente entendeu que o passado, por mais doloroso que fosse, sempre faria parte dela. E que a verdadeira força não residia em esquecer, mas na capacidade de seguir em frente, apesar de tudo. Na quietude da noite, Alexander também sentiu esse vínculo crescer. Ele sabia que não era mais apenas um protetor. Agora ele fazia parte do futuro de Emily, e esse futuro prometia ser avassalador para ambos. Com o passar do tempo, o relacionamento de Emily e Alexander tornou-se cada vez mais delicado. Não era mais apenas uma questão de chefe e empregado, nem de benfeitor e protegido. Algo mais profundo, mais intenso, havia se estabelecido entre eles, sutil, quase proibido, mas impossível de ignorar. Cada interação, cada sorriso trocado, parecia carregado de uma tensão silenciosa. Alexander notou como Emily se concentrava mais no olhar dele do que no trabalho dela quando ele entrava em uma sala. Emily, por sua vez, sentia o coração bater mais rápido cada vez que ele falava diretamente com ela ou colocava a mão em seu ombro para ajudá-la. Certa tarde, enquanto revisavam um relatório juntos no escritório de Alexander, suas mãos roçaram na pilha de documentos.
A eletricidade que se instalou entre eles foi instantânea. Emily olhou para baixo, corada de vergonha, enquanto Alexander se forçava a desviar o olhar para disfarçar o que sentia. Emília, ele sussurrou sua voz estranhamente suave. Sim, Alexandre? Ela respondeu, com a voz trêmula. Um silêncio pesado se instalou. Nenhum dos dois ousou dar o primeiro passo. Era proibido. Qualquer um poderia interpretar mal suas intenções e ainda assim, esse silêncio parecia mais alto do que qualquer palavra. Nos dias que se seguiram, rumores começaram a circular. Alguns funcionários notaram a proximidade deles e os olharam com desconfiança. Alguns sussurraram. Olhe para eles. Muito perto, certo? Parece que não é mais apenas mentoria. Emily sentiu o peso daqueles olhares, mas se recusou a se afastar. Ela sabia que o que sentia por Alexander não era mera admiração. Ele fora seu refúgio, seu apoio, aquele que a ajudara a renascer. E agora ela não podia mais negar a profundidade de seus sentimentos. Alexander, por sua vez, lutava com a consciência. Sabia que se apaixonar por ela seria difícil. Ela era jovem, vulnerável no passado, e ele não queria se aproveitar de sua posição de poder. Mas cada sorriso, cada gesto carinhoso de Emily, fazia suas barreiras se romperem um pouco mais. Certa noite, Alexander convidou Emily para ficar até mais tarde para terminar um projeto. O escritório estava deserto, exceto pelo som da chuva batendo nas grandes janelas. Emily, nervosa, mas determinada, abaixou-se para ajustar um documento. Alexander, inclinando-se para ajudá-la, sentiu a respiração dela próxima à dele. Os olhos deles se encontraram. Seus corações batiam como um só. Pela primeira vez, as palavras pareceram desnecessárias. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma mensagem de alerta apareceu na tela de Alexander, um e-mail do departamento jurídico, sobre os rumores que estavam começando a circular. Ele se endireitou, quebrando a proximidade, e disse com uma voz firme, mas calma. Emily, o que sentimos deve permanecer em silêncio. Não para sempre, mas até que seja seguro fazê-lo. Entendeu? Emily assentiu com o coração apertado. Sim, eu entendo. Enquanto caminhava para casa na chuva, Emily refletiu sobre tudo o que acabará de acontecer. Ela sabia que os sentimentos deles eram reais, mas o ambiente os tornava impossíveis, pelo menos por enquanto. Alexander, sozinho em seu escritório, apoiava a cabeça nas mãos. Sua mente estava tomada por um pensamento persistente: como proteger Emily deste mundo e, ao mesmo tempo, permitir que ela vivesse plenamente. Incluindo este vínculo, informação que eles não podiam mais ignorar. O perigo da proximidade entre eles não era apenas social. Era emocional, psicológico e potencialmente destrutivo se mal interpretado. E, no entanto, nenhum dos dois conseguia fingir que essa conexão não existia. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão invisível mas constante. Boatos circulavam, alguns mais insidiosos que outros. Funcionários cochichavam nos corredores, alguns clientes na sede começaram a fazer perguntas discretas, e até a mídia local parecia ter um pressentimento de algo. Emily sentia o peso de tudo aquilo sobre os ombros. Sabia que deveria continuar a se concentrar nos estudos e no trabalho, mas cada olhar, cada sussurro, a lembrava da fragilidade de sua posição. Alexander, por outro lado, via tudo. Viu o cansaço nos olhos dela, a maneira como ela se continha para não falar sobre os sentimentos deles. Sabia que permanecer em silêncio não era mais uma opção. Certa noite, ele a chamou ao seu escritório. A chuva batia nas janelas, criando uma atmosfera íntima, porém pesada. Emily entrou, com as mãos ligeiramente trêmulas. Emília, Alexandre começou. Sim, ela respondeu, com a voz suave, mas nervosa. Ele se aproximou e colocou as mãos sobre as dela. É hora de pararmos de fugir. O que sentimos não é apenas admiração ou gratidão. É algo mais profundo. Emily sentiu seu coração disparar. Alexandre, eu sei. Eu também me sinto da mesma maneira. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas libertador. Emily olhou nos olhos dele e viu total sinceridade, uma verdade que nenhum rumor poderia manchar. Então vamos fazer isso? Ela sussurrou, quase incrédula. Sim, ele respondeu, com um leve sorriso nos lábios. Mas precisamos ter cuidado. Continuaremos trabalhando juntos, mas nosso vínculo, nosso coração, ninguém poderá quebrá-lo. Emily assentiu, uma mistura de alívio e alegria inundando seu ser. Nos dias seguintes, Alexander assumiu a liderança. Ele realizou uma reunião interna para esclarecer a situação sem revelar o relacionamento entre eles, enquanto reafirmava o valor e a competência de Emily para todos. Os murmúrios começaram a diminuir. Os funcionários entenderam que Emily não estava ali por um favor, mas por mérito.
Emily, por outro lado, concentrava-se nas aulas e no trabalho, mais determinada do que nunca. Ela sabia que seu passado não definia seu futuro e que seu relacionamento com Alexander não era um obstáculo, mas uma força. Certa noite, após um longo dia de trabalho e estudo, Alexander a convidou para jantar em um pequeno e discreto restaurante na cidade. As luzes eram fracas, o ambiente intimista. Emília, ele disse suavemente, quero que você saiba de uma coisa. Sim, desde o primeiro dia em que te vi, algo em você mudou minha vida. E agora sei que jamais conseguirei imaginar um futuro sem você ao meu lado. Emily sentiu lágrimas brotando, mas não eram mais de tristeza. E eu, Alexander, você transformou a minha vida. Você me deu a chance de acreditar em mim mesmo, de acreditar no futuro. Eu te amo. Um sorriso sincero iluminou seu rosto. Eu também te amo. Eles se beijaram suavemente, selando uma promessa silenciosa. Não importava o mundo exterior, o vínculo deles agora era mais forte do que qualquer coisa. No escritório de Alexander, alguns dias depois, pela última vez, ele observou Emily trabalhar com admiração. Ele sabia que aquela decisão de acreditar nela, de acreditar neles, mudará não só a vida dela, mas a dele para sempre. Emily não era mais a garota sem teto do restaurante. Ela se tornou uma mulher forte, amada e respeitada, pronta para enfrentar qualquer desafio, ao lado do homem que escolheu caminhar com ela no caminho da vida. E neste mundo onde tudo parecia impossível, o improvável aconteceu. Dois corações partidos encontraram sua cura, sua força e seu amor juntos.